António Costa? É verdade, António Costa meteu-se numa grande embrulhada. Eu sempre disse aqui, quando ele foi escolhido para Presidente do Conselho Europeu, para a grande consternação das pessoas da esquerda, que ser Presidente do Conselho Europeu é ser secretário do Conselho Europeu. Não é mandar no Conselho Europeu. Nunca foi. E António Costa teve este fim de semana, na sexta-feira, o seu momento Charles Michel. Quando alguém tem um momento Charles Michel, para quem não sabe, é o nome do antecessor dele, que foi execrado e corrido assim que terminou o primeiro mandato. Quando alguém diz que teve um momento Charles Michel, é razão para entrar em pânico. O que é que António Costa fez? Eu diria, ainda não tenho isto confirmado, mas eu diria que foi instigado por alguns Estados-membros, António Costa tomou a decisão de ir junto, sem consultar ninguém, ir junto de Moscovo para abrir um canal de comunicação diplomático. Moscovo estou logo para canto. Mas Macron, os países bálticos, a Polónia e, sobretudo, o chanceler Merkel disseram: António Costa, quem é que tu julgas que és? Põe-te no teu lugar. Põe-te no teu lugar. Portanto, ele teve um momento terrível, e ainda por cima, como ele agora anda a fazer toda a campanha eleitoral para ser reeleito, isto calhou na pior altura possível. Portanto, talvez António Costa não devia escutar tanto os irlandeses, os seus amigos espanhóis, Pedro Sánchez, que lhe deu apoio, nem os seus amigos, mas são amigos do governo populista da Eslováquia, tão anti-Ucrânia. Ele que dê menos ouvidos a esses e passe a ter mais juízo como Presidente do Conselho Europeu. Portugal tem mais habitantes do que nunca, os números do INE ajudam a perceber como o país mudou em tão poucos anos. O que é mais impressionante nestes dados agora conhecidos? O mais impressionante, eu diria, eu já falei sobre isto aqui várias vezes, claro, os espectadores devem se lembrar disto, agora temos a oficialização dos números. Para mim, o mais importante foi a campanha que se fez, liderada por, na altura, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que foi um perfeito irresponsável, uma mácula que fica na sua presença para sempre, a pôr em dúvida estes números. Mas um chorrilho de comentadores a soldo do Partido Socialista, alguns que estão aí a arrastar-se nos estúdios há anos e anos, que não fazem ideia de nada, que mentem e aldrabam a toda a hora, mas que disseram coisas como: estes números são impossíveis. Porquê? Porque eles, sentadinhos numa mesa de comentário, conhecem o país de tal maneira que sabem que o que é verdade é mentira, o que é mentira é verdade. Enfim, eu nem vou nomear as pessoas, porque essas pessoas nem sequer merecem ser nomeadas. Mas fizeram essa campanha. Uma campanha de desinformação sistemática do povo português. Pronto, agora acabou essa conversa. Toda essa gente devia pedir desculpa aos portugueses, desde Marcelo Rebelo de Sousa a esses comentadores. Mas enfim, cada um há de saber de si. Nós temos um número recorde de habitantes em Portugal. 11.424.000. Ninguém estava à espera deste número. E isto veio, evidentemente, por causa da imigração. Houve mais, desde 2021 até 2025, mais 825 mil habitantes no nosso território. E isso veio sobretudo pela imigração. Estamos a ver ali os números. Eu peço para pormos já o segundo número, que é um número particularmente importante, porque dá-nos conta dos afluxos migratórios todos os anos, desde 2022 até 2025. A história é muito importante. Veja-se, em 2022 tivemos 371 mil imigrantes, saldo migratório, em 2022, depois 307 mil em 2023, depois 216 mil em 2024 e veja-se como em 2025 desacelera. Há aqui duas coisas, desacelera dramaticamente. Há aqui duas coisas que é preciso registrar. Em primeiro lugar, já disse muito mal do governo hoje, tenho de dizer uma coisa bem. Aquela desaceleração de 2025 é o fruto das políticas de António Leitão Amaro. A revisão do que foi feito das políticas migratórias, a reforma da AIMA, depois do desastre socialista, é mérito do Ministro Leitão Amaro e, claro, do Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Portanto, não se pode dizer que nada mudou, mudou e muito, como se pode ver nos números de 2025 e os 2026 depois vão confirmar esta tendência. Mas há uma segunda parte da história mais importante. Para as pessoas perceberem o ponto em que António Costa deixou o país. Isto não é migração normal. Portugal precisará sempre de imigração. Estou sempre a dizer isso. Precisará sempre de imigração. Não há cá nativismos, nem fechar o país ao estrangeiro. Isso é um suicídio, para além de ser uma estupidez. Agora, o que António Costa fez ao país foi fluxos migratórios de 3% da população. Isto não existiu em lado nenhum na Europa. Em Espanha, que tem sido um desastre igual, não foi tão grande em termos de proporção. Sim. Para as pessoas terem uma ideia, se nós tivéssemos continuado com a política de António Costa, as pessoas não se podem esquecer, para António Costa não estava a passar nada de mal. Aquilo que os outros diziam, política das portas escancaradas. Portas escancaradas, com todas as figuras jurídicas que eram utilizadas para toda a gente entrar, as ilegalidades, o tráfico de pessoas. Se tivéssemos continuado, como é que estaria? Se nós tivéssemos continuado a esta média, 300 mil, vamos pôr 300 mil, uma média entre 2022 e 2023, estes anos de António Costa. Nós teríamos, dentro de 10 anos, portanto, em 2036... haveria 1/3 da população estrangeira em Portugal. 1/3 da população seria estrangeira. E em 27 anos
haveria mais estrangeiros do que portugueses no território nacional. É esta a dimensão do descalabro e da irresponsabilidade de António Costa. Eu espero que um dia ele seja politicamente responsabilizado por isto, porque isto é um desastre sem nome. Qual era a alternativa Isto ao não tem nenhuma decréscimo justificação. previsível da população também para a próxima década, para os próximos 20 anos? Porque também era dramático para nós, Miguel. Para já nós temos que regrar a nossa migração, como está a ser feito. Nós vamos precisar de imigração sempre durante estes anos todos para a frente, mas não a uma escala quer dizer, que desorganiza a sociedade imediatamente. Isto é a desorganização e a dissolução da sociedade. Isto não tem precedentes. Isto foi feito aqui uma experiência por negligência ou por vontade, ninguém sabe. Deve ter sido por incompetência e por vontade, uma mistura das duas coisas, que é um desastre sem nome. Não há grandes precedentes para isto. Eu só queria acrescentar isto. O que é que cai também? Cai toda a narrativa de António Costa e de Mário Centeno, que passa a vida na comunicação social a tratar da sua agendazinha pessoal, a propaganda em causa própria. E eles disseram os dois uma coisa, e tenho aqui alguns artigos, não vou chatear as pessoas, mas para as pessoas saberem. Que ele era governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, publicou um artigo no Público, e claro, publicou imediatamente nos cadernos do Banco de Portugal. O Banco de Portugal era ele e ele era o Banco de Portugal. Em 2023, onde ele dizia: Portugal convergiu com a Europa como nunca. Isto tem sido um sucesso. Temos de ter feito em 2021, 2022, 2023, uma loucura, um sucesso. Quando António Costa saiu de Primeiro-Ministro, pois no caso influencer, etc., ele regressou à comunicação social antes de ir para Bruxelas. E ele escreveu o primeiro artigo da opinião no Correio da Manhã. E nesse artigo do Correio da Manhã, o que é que ele dizia? Maio, para as pessoas irem à procura para não dizerem que eu não estou a inventar um artigo. Os assessores do António Costa podem lá ver. Maio de 2024. Ele diz assim: Portugal convergiu com a Europa a uma velocidade estonteante. E veja-se, andam para aí uns a dizer que a Polónia nos ultrapassou, que a Roménia nos ultrapassou. Isso é tudo mentira. Ora bem, o que é que nós hoje sabemos com estes números? Que Mário Centeno e António Costa já só tinham isso para dizer sobre o tempo em que tiveram em funções. Agora já nem isso. Porque repare-se, com estes números, fazendo uns cálculos, enfim, rápidos, com estes números, todas estas séries vão ser oficializadas em 2017 pelo INE. E portanto, o INE também vai fazer revisões no PIB. Mas com aquilo que a gente sabe, a gente pode dizer o quê? Portugal foi, afinal de contas, ao contrário do que disseram Centeno e António Costa, foram ultrapassados pela Lituânia, Estónia, Polónia, Roménia, Croácia, e estamos empatados com a Hungria em 2024. Portanto, esta é a dimensão do sucesso da convergência com a Europa, que desde 2016 verdadeiramente não existiu. E, portanto, Mário Centeno, que passa a vida na comunicação social, e António Costa, que é Presidente do Conselho, têm agora de ser interpelados pela comunicação social a perguntar. Disseram que a economia portuguesa era uma coisa e, afinal, isso foi tudo falso. Espero que perguntem também a Pedro Sanches, a propósito do milagre económico espanhol, que também gostamos de dizer por aí. Finalmente, só mais um ponto. Para fechar, por favor. Para as pessoas perceberem a dimensão do choque com a realidade que temos a partir destes números. Foi-nos dito que o nível do PIB real per capita tinha, depois da pandemia, recuperado o nível anterior à pandemia em 2022. A nossa recuperação tinha sido ótima e, portanto, tínhamos caído, mas tínhamos nos levantado mais devagar que os outros. Mas, apesar de tudo, em 2022 já estávamos aos níveis de 2019. Parece que, afinal, foi só em 2025 que recuperámos os níveis do rendimento médio dos portugueses anteriores à pandemia. E, portanto, o retrato da economia portuguesa é, ao contrário do que andámos a ouvir durante anos e anos, é o retrato de, entre 2016 e 2024, da estagnação.